prepare o teu coração. Está começando o programa Ágape, o programa do amor de Deus. Seja comer, seja beber, seja qualquer outra coisa fazer, tudo seja feito para a glória de Deus, para a glória de Deus. Seja comer, seja beber, seja qualquer outra coisa fazer, tudo seja feito para a glória de Deus, para a glória de Deus. Correr de manhã, jogar futebol, andar pela praia ou tomar sol, sair com os amigos, ir e cantar, viver e estar feliz com a vida, tocar violão, ver televisão, andar de automóvel, ganhar o seu pão, fazer tudo pra glória do Pai. Seja comer, seja beber, seja qualquer outra coisa fazer, tudo seja feito para a glória de Deus, tudo seja feito para a glória de Deus, tudo seja feito para a glória de Deus, para a glória de Deus. Bom dia, princesinha da Serra. Bom dia também aos demais ouvintes de nossa bela região, os ouvintes das cidades próximas que conseguem também sintonizar na emissora Bela Vista para juntos nesse dia ouvirmos mais uma vez o programa Ágape. A cada um de vocês externamos a nossa alegria e os saudamos com a maravilhosa graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Gilberto Bueno e pastoreio a Igreja Presbiteriana do Brasil aqui na cidade de Exaporã. E a nossa igreja está localizada na rua Minas Gerais, número 144. E os nossos cultos em louvor e adoração ao nosso Deus acontecem aos domingos, às 7h30 da noite, e às quintas-feiras também, às 7h30 da noite. Você que nos ouve é o nosso convidado para estar em um desses nossos cultos, para juntos engrandecermos e adorarmos a esse Deus que tão bem nos tem feito a cada dia. Deus esse que revela em sua palavra, a Bíblia, no Salmo 117, pequeno salmo apenas de 2 versículos, e assim lemos essa preciosa verdade do salmista. Louvai ao Senhor vós todos os gentios, louvai-o todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia. Sim, caro ouvinte, somos desafiados a louvar a esse Deus, por esse único motivo, por seu grande amor, por sua misericórdia que não tem fim. Passando Jesus por Jericó, caminho de Jerusalém, no meio da grande multidão, eis que surgiu alguém que procurava ver o rei. De perto, embora fosse o menor, por certo não se importou com sua posição. Se
se humilhou, agiu com o coração. Jesus por Jericó, caminho de Jerusalém, no meio da grande multidão, eis que surgiu alguém que procurava ver o rei. De perto, embora fosse o menor, o certo não se importou com sua posição. Se humilhou, agiu com o coração. Foi quando Jesus lhe disse: Zaqueu, desce depressa, que hoje me convém estar em sua casa. Quando isso ouviu, desceu mais que depressa, com muita alegria receber Jesus em sua casa. Todos o que aconteceu passaram a reclamar que em casa de um grande pecador pudesse se hospedar. Então Zaqueu se levantou, reconheceu seus muitos erros, declarou e resolveu: de quem roubei devolvo 4 vezes mais. Achou pra si a verdadeira paz. Foi quando Jesus lhe disse: Zaqueu, filho de Abraão, o certo nesta casa hoje houve salvação. E para isso vim mostrar o meu amor, da minha vida pra buscar e pra salvar. Então Jesus lhe disse: Zaqueu, filho de Abraão, o certo nesta casa hoje houve salvação. E para isso vim mostrar o meu amor, da minha vida pra buscar e pra salvar todo pecador. O Evangelho de Mateus, no capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 12, nós temos aqui as palavras de Jesus sobre as bem-aventuranças. E quero ler apenas um versículo, Mateus 5, versículo 4, que diz assim: Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Caro ouvinte, eu quero refletir nesse primeiro momento sobre o tema a felicidade. Bem-aventurado significa alguém muito, 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 muito feliz. E quero então olhar e ver o que a Bíblia diz sobre sermos felizes, bem-aventurados. Escritores, poetas, filósofos e cientistas já tentaram e já tiveram a ambição de definir o que é felicidade. O problema de arriscar-se em tal intento é o de traçar uma linha entre quem é e quem não é feliz. Todo ser humano parece saber intuitivamente o que é a tal felicidade, ainda que não consiga explicá-la, ou mesmo que as pessoas não concordem entre si nessa questão. O termo aparece não apenas
na sociedade ocidental, mas também em diversas línguas e dialetos do mundo inteiro. Os dicionários oferecem algumas definições para o que é felicidade, o que pode ser útil para nos indicar os usos e significados que os povos lhe atribuem de acordo com a sua vivência. Porém, caro ouvinte, a dificuldade para definir o que é felicidade pode nos ensinar, sim, algo e oferecer uma boa perspectiva para um olhar cristão sobre o assunto, do que a Bíblia nos diz. Há uma canção escrita por um compositor chamado Jorge Camargo, canção essa intitulada Felicidade. Muito bonita essa canção. E o autor nessa canção diz o seguinte, que a felicidade é a porta que sempre se abre para fora. Felicidade é passagem, é caminho, é meio e não é fim. Jorge Camargo diz que ele se inspirou ao escrever essa música, essa letra, num texto do filósofo cristão Kierkegaard, que diz que Jesus não é só o único mediador entre Deus e o homem, mas também o único mediador entre os próprios seres humanos. A afirmação do filósofo leva-me a refletir sobre a profunda ânsia humana por felicidade e a pretensão de defini-la de maneira autossuficiente, tanto em relação a Deus Criador, quanto em relação ao próximo. Penso, caro ouvinte, que um olhar cristão sobre a felicidade passa pelo reconhecimento de que não é possível ser feliz sozinho, de que não existe felicidade fora da comunidade, de relacionamentos saudáveis. Somos essencialmente relacionais e o único meio de nos relacionarmos verdadeiramente com outra pessoa é por intermédio de Deus. Caro ouvinte, sem Cristo, a distância entre dois indivíduos, ainda que morem na mesma casa, podem ser a de uma eternidade. Em um mundo sem Deus, não existe vida. Os homens podem até inventar algo para chamarem de felicidade, de satisfação, significado, justiça, paz, porém, passará de pura ilusão, pura guerra, mentira, maldade, infelicidade, iniquidade. Um olhar cristão, caro ouvinte, sobre a felicidade humana ou sobre qualquer outro tema só é possível se for mediado pela cruz e pelo Cristo crucificado e ressurreto. Na cruz, onde a miséria humana é bem-aventurança e os pobres de espírito são benditos. O aparente paradoxo contido no Sermão da Montanha, bem-aventurados que choram, traz luz ao nosso entendimento. John Stott sugere e dá uma versão, faz uma paráfrase sobre esse versículo. Diz que poderia ser felizes os que não são felizes. Ou seja, felizes os que não tentam ser felizes sozinhos, isto é, sem Deus e sem o próximo. Felizes os que choram pelo pecado e anseiam pela justiça de Deus. Felizes os que não insistem em definir o que é felicidade, satisfação e vida humana plena por conta própria. Felizes aqueles que creem e recebem o Verbo encarnado, pois nele está a vida e esta é a luz dos homens. Sim, caro ouvinte, que a sua felicidade seja baseada na pessoa de Cristo e por meio da sua palavra você encontre essa plena e abundante felicidade. Depois
asas tão gigantes. Eu só desejo a calma, chão firme aos meus pés e toda a segurança que puder. É bom poder dizer, bem forte em terra à vista. É bom poder voltar pra gente tão querida. Então poder rever amigos e irmãos, sentir bater mais forte o coração. Jesus é quem faz o meu porto mais alegre. Sem ele os dias são tristes e sombrios. Jesus é o sol que brilha, que aquece. Só ele devolve a alegria que fugiu. Inútil é pensar que agora estou seguro, que aqui ao meu redor existe um grande muro, pois mesmo em terra firme balançam alicerces. É lá que terremotos acontecem. Preciso me apegar na rocha inabalável, ao grande Deus que faz milagres incontáveis. Aqui está o segredo, a chave do sucesso. É sempre estar ligado ao forte elo. Jesus é quem faz o meu porto mais alegre. Sem ele os dias são tristes e sombrios. Jesus é o sol que brilha, que aquece. Só ele devolve a alegria que fugiu. Jesus é quem faz o meu porto mais alegre. Sem ele os dias são tristes e sombrios. Jesus é o sol que brilha, que aquece. Só ele devolve a alegria que fugiu. Provérbios capítulo 16, o primeiro versículo, assim lemos: O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Nesse segundo momento, caro ouvinte, quero refletir com você sobre o seguinte tema: buscando a vontade de Deus. Nós aprendemos desde cedo que precisamos tomar decisões importantes na nossa vida. Algumas escolhas são rápidas e tranquilas, outras, porém, bastante complicadas. É por isso que todos nós, em algum momento, vamos precisar de orientação, mesmo que muitos não gostem de admitir isso. Caro ouvinte, Deus tem um plano para cada um, especialmente para aqueles que se tornam seus filhos, suas filhas. Essa crença numa direção vinda de Deus se baseia em dois fatos fundamentais. O primeiro, a realidade do plano de Deus para nós. E a segunda, a capacidade
e vontade de Deus de se comunicar conosco. Deus tem um plano, sim, caro ouvinte, para nós e quer nos mostrar esse plano. São muitos os textos bíblicos que mostram como Deus quer dirigir a nossa vida e nos revelar a sua vontade. Deixe-me citar apenas 3. Todos eles se encontram no livro do Salmo. O Salmo 25, versículo 9 diz: guia o humilde na justiça e ensina ao manso o seu caminho. Esse mesmo Salmo, versículo 12 diz: ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. E ainda o Salmo 32, versículo 8 diz: instruir-te-ei, te ensinarei o caminho que deve seguir, e sob minhas vistas te darei conselho. Mas a direção de Deus para a nossa vida, caro ouvinte, não vem pronta ou empacotada num lindo embrulho, como muitas vezes gostamos de receber. É preciso, sobretudo, conhecer a vontade geral de Deus expressa na sua palavra, a Bíblia, e também estar atento, saber ler nas entrelinhas da vida cada direção, cada instrução e orientação de Deus. É impossível prever o que vai acontecer na próxima esquina. Não adianta querer adivinhar onde e como você estará daqui 5 ou 10 anos, pois Deus nos conduz passo a passo, para que aprendamos a esperar por Ele e obedecer a Ele. O livro de Tiago escreve sobre os projetos que fazemos para a nossa vida futura. Tiago capítulo 4, versículo 13 a 15 diz assim: atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como a neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Caro ouvinte, o fato de confiarmos em Deus e sabermos que Ele supera nossas melhores expectativas não quer dizer que Ele realizará todos os nossos desejos, nem que tudo acontecerá da forma como planejamos. Não. Em nossas orações devemos pedir que Deus nos conduza a realizar aquilo que Ele está abençoando, e não que abençoe aquilo que nós estamos fazendo. Deixe-me repetir, caro ouvinte, para ficar bem claro como deve ser a nossa oração. A nossa oração deve ser que devemos pedir que Deus nos conduza a realizar aquilo que Ele está abençoando, e não que abençoe aquilo que nós estamos fazendo. Caro ouvinte, quando temos a atitude correta, recebemos mais do que pedimos ou pensamos. Se você tem dúvidas sobre qual é a vontade de Deus para a sua vida, preste atenção, caro ouvinte. Deus jamais mostrará algo para a sua vida particular que seja fora da sua vontade, da vontade geral, revelada em sua palavra, a Bíblia. O livro do profeta Isaías, capítulo 30, versículo 21, traz essa maravilhosa verdade que eu gostaria de ler para você. E assim diz: quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. Caro ouvinte, em nossa caminhada mal conseguimos enxergar a próxima curva, mas o Senhor vê lá na frente e o vê de maneira perfeita. Podemos ir sozinho no escuro ou com a mais potente de todas as lanternas e nos guiar e iluminar o caminho. A escolha é sua, a escolha é nossa, caro ouvinte. Deus quer nos mostrar o caminho por onde devemos seguir. Por isso, renda-se à sua vontade. E a minha oração é que, de fato e de verdade, você continue a confiar e a depender desse Deus que
que revela o seu querer e a sua vontade à nossa vida. Deus o abençoe. Aparecer, nome bom, doce a fé, esperança no porvir. 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 Bem, caro ouvinte, chegamos ao final de mais essa meia hora do programa Ágape. O programa Ágape, que em seus programas busca falar do amor e da justiça de Deus revelado em sua palavra, a Bíblia. O programa Ágape é realizado pela Igreja Presbiteriana do Brasil e a nossa igreja está localizada na rua Minas Gerais, número 144. E você que nos ouve é o nosso convidado para estar em um dos nossos cultos que acontece aos domingos às 7h30 da noite e às quintas-feiras também às 7h30 da noite. Teremos um grande prazer e alegria em tê-lo ali junto conosco. Quero deixar o último versículo com você que se encontra na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 16, que diz: O Senhor da paz, Ele mesmo vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração sobre a sua vida, caro ouvinte. Que Deus assim o abençoe com paz plena e abundante. E se Jesus Cristo, Salvador e Senhor, não voltar para levar os seus filhos e filhas para estar com Ele nas mansões celestiais, que Ele nos proporcione e nos dê uma nova oportunidade para juntos ouvirmos o programa Ágape. Fiquem assim na graça e na paz do nosso único e suficiente Salvador e Senhor, Jesus Cristo.